Irmãos, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Irmãos, nós nessa manhã vamos então prosseguir nos nossos estudos, na nossa confissão de fé. Nós vamos para um novo capítulo que trata da comunhão dos santos. Nós vimos sobre a igreja e falamos também no final do capítulo da igreja sobre Cristo ser o cabeça da igreja. A igreja não tem outro cabeça. E agora nós vamos falar da comunhão dos santos. A igreja é o corpo de Cristo, está unida a Cristo, que é o cabeça, né? A igreja ela faz esse papel e nós vamos conversar sobre esse assunto, né, baseados na palavra de Deus, na nossa confissão de fé. Vamos orar mais uma vez pela nossa classe? Oremos então. Senhor, nós te bendizemos por esse dia na tua presença, dia de adoração. Já te louvamos, já te buscamos juntos aqui em oração, já lemos a tua santa palavra, e nesse momento, ó Pai, queremos receber a instrução. Ó Deus, fala conosco, exalta o teu nome, dependemos de ti, da iluminação para o que vamos aprender aqui, e também que o teu Espírito quebrante o nosso coração, nos una a ti mais e mais, ao teu Filho Jesus Cristo, e também nos una, ó Pai, também uns aos outros, a tua igreja, que essa comunhão dos santos venha a ser uma realidade, ó Pai, no meio do teu povo. Assim, precisamos da tua ajuda para isto e a tua intervenção, ó Deus, no nosso meio. Em nome de Jesus Cristo, oramos gratos. Amém. Irmãos, então, um novo capítulo da nossa confissão de fé. Eu vou ler alguns textos aqui sobre a comunhão, antes de ler o texto da confissão. 1 João 3... 1 João capítulo 1, a partir do verso 3, 1 João capítulo 1, primeira epístola de João, capítulo 1, do verso 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Também vamos ler Efésios 3, 16 e 17, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 16 e 17, fala também da comunhão dos crentes com Cristo. O apóstolo Paulo diz assim, a palavra de Deus: Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos seja concedida que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Irmãos, então, nós vamos falar da comunhão com Cristo. O capítulo é o capítulo 26 da Confissão de Fé, da Comunhão dos Santos. Eu vou ler o texto confessional e em seguida nós vamos conversar sobre a doutrina. Diz assim o texto da Confissão de Fé: Todos os santos que pelo Espírito de Deus e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, têm com ele comunhão. Aí ele vai dizer uma lista do que essa comunhão: nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. E estando unidos uns aos outros no amor, participam dos mesmos dons e graças, e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no exterior. Então, hoje pela manhã, eu quero tratar apenas dessa sessão da comunhão dos santos, do capítulo 26, a seção 1. Então é isso que nós vamos caminhar aqui. Irmãos, percebam que nós vamos falar da comunhão, né? Esse é um tema, é algo que nós vivemos como igreja, mas a comunhão, a nossa comunhão, ela está ligada a uma doutrina bíblica, que é a nossa união com Cristo. E que na doutrina, na teologia, é chamada de união mística com Cristo.
Então, quando você se converteu, quando Deus, na verdade, lhe regenerou, e você, como uma resposta, se converteu no sentido de se voltar dos seus maus caminhos para Cristo, recebeu a regeneração, recebeu o Espírito Santo. Então, nesse exato momento, você foi colocado numa nova relação com Deus. Você morreu com Cristo. Você ressuscitou com Cristo. Ah, pastor, mas eu não senti nada que eu morri com Cristo. Ou não senti que ressuscitei, ou não sinto que eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais. Mas esta é uma realidade. Quando você se converteu, então você foi unido a Cristo. Essa é uma doutrina bíblica. E sempre Paulo está dizendo assim, que estamos em Cristo. Nós estamos no Senhor Jesus Cristo. Então há uma união. Todo crente verdadeiro está unido a Cristo. Todo crente verdadeiro. Veja que a confissão de fé ela é bem específica. Ela diz o seguinte, todos os santos, fala de todos os santos, os crentes, mas aí ela especifica que pelo Espírito e pela fé estão unidos a Cristo. Mas aí ele está falando, a confissão está falando dos verdadeiros crentes. Todos os santos que estão unidos a Cristo, porque há uma participação no cristianismo externa, na igreja visível, que faz parte também. Mas todos os santos, todos os verdadeiros convertidos, regenerados, eles estão unidos a Cristo. E há uma participação, certo? Em Cristo há uma participação das suas graças. O que é dele é nosso. Ele levou o que é nosso na cruz, que são os nossos pecados, e ele nos dá graça, ele nos dá as suas bênçãos espirituais. Então, a nossa comunhão, veja que, para falar de comunhão, a base da nossa comunhão é a regeneração, é estarmos em Cristo, é a salvação. Todos os crentes estão sempre unidos a Cristo, e Cristo está neles. Cristo está sempre com o crente, está nele, a cada momento, e estando unido a Cristo, ter comunhão com Cristo é natural. Um pássaro, Deus criou um animal, o pássaro ele tem duas asas. Para ele é natural voar. O pássaro, você vê um pardal, ele está na árvore. Ele não fica assim fazendo força para imaginar como é que ele vai chegar no poste, não. Ele voa, ele tem duas asas, a menos que você corte uma asa, e ele vai ficar desbalanceado. Mas é da natureza do pássaro voar. Já uma galinha, ela não vai voar, é da natureza dela não voar, apesar de que ela tem asas, mas é da sua natureza ficar no chão, comendo coisa do chão ali mesmo. Então, o crente, o nascido de novo, ele recebe uma nova natureza, e essa comunhão com Deus, ela vai fluir naturalmente, ele vai desejar orar no particular, oração secreta, ele vai sentir falta, ele sabe que está faltando alguma coisa, se não tem. A comunhão com Deus no culto, nos meios de graça, vai ser uma necessidade, é algo natural. É natural para o filho estar em comunhão com o pai, é algo natural, não é forçado, não é algo obrigatório que a pessoa faz porque é obrigação. Então, essa comunhão, ela se dá por meio da oração e da palavra. Então, a vida de oração e a doutrina, a palavra, essas coisas estão juntas. E ontem nós estivemos trabalhando com o reverendo Samuel Vasconcelos, na live aí que teve da mocidade, e ele falou muito bem sobre isso. Se você tiver oportunidade, teve alguns engasgos ali na gravação, mas está lá na página do YouTube da nossa igreja. Então, é muito interessante, ele estava nos ensinando um método que, por estudos dele, ele desenvolveu, de orar usando salmos, a conexão da oração com a palavra. Essas coisas se retroalimentam. E estava explicando a importância da doutrina na oração, de ter conteúdo doutrinário. Claro, antes de tudo, a importância de espiritualmente ser um crente, estar unido a Cristo. Ele também argumentou sobre isso, que a oração é para os filhos. Por isso que a oração do Pai Nosso é Pai Nosso que estás nos céus. Então, a oração pressupõe a filiação, ser filhos, estar unidos a Cristo. Então, a união mística, a gente fala que, às vezes, os irmãos percebem eu falando assim, às vezes, contra o misticismo.
há no meio evangélico aí essa coisa de experiências estáticas, que a pessoa sai de si, e aí ela fica, eles dizem, né, que é cheio do Espírito, e a gente às vezes aqui na igreja presbiteriana, nós estamos sempre criticando, né, essas experiências estáticas, místicas, e aí alguém pode pensar assim, poxa, não existe espiritualidade, nada de transcendente, de místico na fé reformada, é só razão, é só racionalidade? Não, há uma espiritualidade, há uma união mística, há algo experimental. Quando a pessoa se converte, agora ela é uma nova criatura, e ela vai experimentar das graças de Cristo, da comunhão com Cristo, porém, não é só as graças, mas também os sofrimentos de Cristo. Você vai se identificar com Cristo, você vai estar unido a Cristo, e o que é dele é seu, sua vida é dele, você agora morreu com ele, você vai experimentar também os sofrimentos de Cristo, também vão fazer parte da sua vida. Porque você está unido ao Senhor, nós vamos ver com detalhe maior isso aqui na sequência. Então, existe um experimentar, algo experimental nesse sentido, desta união com Cristo. O crente é alguém que experimenta destas graças, do efeito dessa união. Há uma mudança, há um efeito, há algo prático. Algo acontece quando alguém verdadeiramente se converte. Não é que agora vai ser, como vimos ontem também, fácil orar, a carne continua, mas agora há inclinações, há uma natureza renovada que nos levará a uma vida espiritual. Uma das definições de igreja é comunhão dos santos. No credo apostólico, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aquele credo apostólico, etc., tem uma parte do credo que ele diz assim, creio no Espírito Santo, na comunhão dos santos, e na remissão dos pecados, etc. E continua. Então, essa doutrina que nós vamos ver aqui, estamos vendo, ela remonta às Escrituras e lá o credo apostólico. É um artigo de fé que está lá no credo apostólico. E que a confissão de fé, então, tem um capítulo todo tratando da comunhão dos santos. Então, é um assunto bíblico, é um assunto que precisamos tratar na igreja e conversar sobre ele. É um artigo do credo apostólico e etc. Em latim, e aqui eu estou citando o Spru, o material de Spru, usando também o material lá que já usamos do Guia de Estudos, a Confissão de Fé, em latim ele diz que a palavra é communio sanctorum, e fala dessa experiência, dessa comunhão, desse relacionamento com Cristo e uns com os outros. É naquele livro Igreja de Cristo, que eu sempre estudo aqui com os irmãos, na quinta, ele fica batendo numa tecla lá no livro, que é a mesma fé que te une a Cristo, te une à igreja, aos irmãos. Porque teve um momento na história da igreja, no renascimento cultural, que surgiu um individualismo, o secularismo começou ali, no renascimento. A reforma, ela tem uma ênfase individualista. Em que sentido? A salvação é pessoal, é experimental, você tem que experimentar a regeneração. Mas, ao mesmo tempo, existem elementos de comunhão com a igreja. A Bíblia é um livro que fala para um corpo. O problema do catolicismo é que toda a espiritualidade do católico era mediada. Era o sacerdote que cultuava, era o padre, o sacerdote, o crente, ele era totalmente passivo na espiritualidade dele. Ele não fazia nada, ele não tinha participação nenhuma. Isso é o que acontece na igreja católica. Quando você vem para o protestantismo, quando surge o protestantismo, estava acontecendo o renascimento, havia os escândalos da igreja católica, o povo estava cansado daquilo ali, e havia, desde antes da reforma, os místicos dentro da igreja católica, nos mosteiros, pessoas que queriam espiritualidade maior, uma comunhão maior com Deus. Alguns foram para um lado mais radical, até na época da reforma, os anabatistas, os reformistas radicais. Mas, irmãos, o fato é que existe essa questão individual da fé, existe, e aí o Renascimento contribuiu, os reformadores a aplicar essa questão da fé individual, da importância de você crer. A justificação é pela fé, não é só fazer parte da igreja romana. Agora, porque o pessoal achava assim, sou da igreja, estou salvo,
Agora a reforma diz, não, você tem que experimentar, você tem que crer, ser justificado pela fé, mas, ao mesmo tempo, a fé reformada, os reformadores, não esvaziaram a importância da igreja. Os católicos, eles acham que os protestantes, porque os protestantes eram assim, não precisa mais de santo para mediar, Virgem Maria, não é mais a igreja, os sacramentos, os 7 sacramentos da igreja, não é mais o padre que vai me mediar. Aí o romanista, os romanos, interpretando a visão reformada, eles acreditam que a gente anulou toda a mediação. Só existe um mediador, né, entre Deus e os homens, não há outro caminho. Porém, Deus nos deu a palavra, a pregação ela é um instrumento, é um meio de graça. Os reformadores não anularam a pregação como meio de graça, os sacramentos, eles só aceitam agora 2, o batismo e a ceia. Mas o individualismo, que nesse sentido de que a salvação é pessoal, experimental, na Bíblia, ele não nos desvincula da igreja, da comunhão dos santos, da importância da igreja, né, da importância de estarmos vinculados a uma comunidade local. É tanto que esse secularismo é tão forte hoje, e esse individualismo, que muitas pessoas têm se afastado da igreja. Irmãos, vejam, onde tem gente, tem corrupção. A história da igreja, a igreja cristã, institucional, ela se corrompeu. Tanto que veio a reforma, e continuou tendo, depois na história do protestantismo, houve um período de ortodoxia fria, depois veio o pietismo, avivamentos, etc. Onde há gente, vai haver algum grau de corrupção. Em momentos de esfriamento, há mais corrupção. Em momentos de avivamento, em tese, há menos, mas tem corrupção também. Corrupção que eu digo, não pense sempre escândalos abertos, não, mas a igreja onde tem gente vai ter problemas, a igreja vai ter situações, há pecadores. Agostinho, os reformadores, sempre viu a igreja como um corpo misto, mas a igreja não deixa de ser necessária porque ela não é perfeita, porque a igreja é visível também. A comunhão dos santos não deixa de ser importante, porque a igreja ela passa por conflitos, lutas, há problemas. Né? Hoje, nesses dias aí, está havendo uma série de situações aí nas redes sociais. Nos Estados Unidos tem acontecido muitos casos de pedofilia dentro das igrejas, tudo o pessoal está indo aí fazer esse tipo de denúncia. E não se sabe, às vezes, se o conselho tratou, como é que foi tratado, se houve abuso de um lado, mas às vezes há de outro também, daqueles que, em tese, são as vítimas, mas que, às vezes, se enchem de rancor contra a igreja e acabam perseguindo a igreja. Eu vou citar um dos casos que houve uma tratativa, que foi o pastor Douglas Wilson, que é autor de vários livros que nós lemos aqui, os jovens já leram, Reformando o Casamento e outros livros. E o conselho teve, não só um caso, mas teve um específico que a pessoa até se retratou e colocou lá no Instagram dela. E aí o conselho tentou tratar, etc. Houve os problemas, a pessoa ficou muito magoada e começou a alimentar uma inimizade contra o pastor Douglas, o Doug, né? Douglas Wilson. E depois, agora, né, ultimamente, acho que umas 8 semanas atrás, ela fez uma postagem dizendo que exagerou, que estava perseguindo, que começou a ver o pastor como inimigo, a igreja. Eu não sei, acho que ela não está mais naquela comunidade. Mas aí o pessoal ateu ou inimigo da igreja pega esses defeitos da igreja para poder... Qual é o uso que as pessoas fazem dos defeitos? Então, para que a igreja? É tudo corrupto. A igreja, eu vou ficar em igreja? Não. Seja crente, fique na sua casa mesmo, porque você vai estar na comunhão, participando disso, você vai ser cúmplice. Então, é como se... E isso gera uma confusão, não edifica, porque a pessoa que fica fazendo essas denúncias, às vezes está só caçando like na internet, é caçador de like, porque isso treta, movimenta, ganha visualização. A pessoa não conhece o caso, não sabe o que aconteceu, não ouviu os dois lados. Agora, mesmo que diga assim, sim, pastor, mas foi detectado, teve problema, tem corrupção. Quem foi que disse que não tem problema dentro das igrejas? Não vai ter. O pastor é sempre culpado?
O conselho é sempre culpado de tudo? Essa é a solução mais fácil sempre, né? Um time de futebol está perdendo sempre. Sempre o mais fácil a culpa é do técnico, troca o técnico e resolve o problema. Sempre é mais fácil achar uma culpa e tal, etc. Não, irmãos, a igreja, nós, o corpo, o povo de Deus, a igreja do Senhor, como igreja, nós somos uma unidade. E nós somos um corpo, que é o que nós vamos ver aqui. Se uma parte não está saudável, todas sofrem e etc. Então, nós não observamos a igreja como observador externo. Nós não falamos da noiva de Cristo como quem sentou lá, um observador externo. Não há, às vezes, caridade. Às vezes há o problema, há o defeito, mas a maneira que é tratado a situação é uma maneira sem caridade, é maneira ácida, não tem o fim a glória de Deus, não tem o propósito a glória de Deus. E podemos incorrer, se não tivermos cuidado, como essa moça, em estar nos opondo, perseguindo o corpo de Cristo. E lembra que Paulo, antes da conversão dele, o que foi que Jesus disse para ele, quando Jesus chegou para Paulo? Paulo, por que me persegues? Paulo nem sabia quem era Jesus, ou não cria em Jesus. Como é que Paulo estava perseguindo a Jesus? Porque ele estava perseguindo a igreja, o corpo. Há uma união entre o cabeça e o corpo. Então, quando você persegue o corpo, na verdade, você está perseguindo o cabeça também. Então, não é que estejamos acima das críticas, de problemas, não é que não haja. A corrupção, irmãos, não está lá só lá fora, não. Nós temos. É tanto que, para isso, nós temos que estar fazendo o autoexame constante, como igreja. A denominação. Concílios erram, conselhos podem errar, né? Pastor erra, membros de igreja também erram, né? Porém, sempre é mais fácil lidar com o problema sempre externalizando, colocando fora de nós e aí resolve assim, a culpa é daquele que está ali, pronto, e parece resolvido, mas não resolve, na verdade, né? Então, isso causa muita confusão, né? Maledicência, o ministério do pastor lá, né? Que ele não estava envolvido no escândalo, mas a acusação é que ele estava permitindo dentro da igreja. Gera-se uma série de problemas. Então, nós precisamos ter cuidado com isso. Então, a igreja é a comunhão dos santos. E isso descreve nosso relacionamento com Cristo e uns com os outros. Embora, realmente, a gente não conhece o que acontece em igrejas de outro lugar do planeta, mas há um sentido em que nós somos cristãos, estamos em comunhão, de modo amplo, nós fazemos parte do povo de Deus, estamos em comunhão. Esses relacionamentos então são importantes, com Cristo e com a igreja também. Communio, e a Spru continua comentando, no latim, é uma união de duas palavras, com e unio. Você é unido a Cristo, mas a palavra não é só união, unido. A palavra é comunhão, certo? E tem um motivo para isso. No paganismo, nas religiões pagãs, no neoplatonismo, nas religiões orientais, há um princípio místico de espiritualidade que a pessoa, por meio do êxtase, do transe, de experiências, que na época do Novo Testamento isso acontecia nos templos pagãos, com prostitutas cultuais, então eles tinham relações íntimas, por meio do êxtase ali, eles ter comunhão, união com o divino. Era por isso que havia esse culto ali de Dionísio, de Baco, os bacanais. Essas atividades eram religiosas, por isso que é prostituto cultual, era o culto. Então eles entravam em frenesi, naquelas danças, naquele êxtase, e eles buscavam essa comunhão, não usando a razão, abandonando, caindo por uma questão emocional, por uma questão, um misticismo frenético, com experiências que não levam em conta a razão. Os orientais também fazem isso, certo? Os orientais, da mesma maneira, eles querem se fundir com o eterno, com aquela espiritualidade eterna. No cristianismo também houveram místicos, mas qual é a diferença do misticismo cristão para o pagão?
O misticismo cristão, ele não anula a sua identidade. Você continua, quando você se converte, se une a Cristo, você continua de alguma maneira, você é uma nova criatura, mas há um sentido que a sua personalidade, ela não é perdida. Paulo continua sendo apóstolo Paulo, Pedro continua sendo Pedro. A nossa comunhão não é uma anulação. Quando a gente se une a Cristo, a gente não se funde com Deus. Há uma comunhão, não é uma união no sentido de fusão, de mistura total com Deus. E no cristianismo não há uma perda do eu total. Há uma renovação, uma santificação. Nós estamos sendo moldados à imagem de Cristo. E não há uma perca da compreensão, certo? E nem da percepção de quem eu sou. Não há uma destruição. É isso que os orientais, os pagãos, fazem. Eles buscam a espiritualidade e eles se misturam com o universo. Eles procuram escapar do eu e tornar-se uma entidade maior. E por que isso tem um apelo tão forte no paganismo? Porque se eu deixo de existir, se eu me misturo com o universo, com a divindade, acaba a responsabilidade. Eu não sou responsável. Então, isso é um caminho fácil, é uma espiritualidade que se torna barata, porque eu posso fazer o que quiser e não presto conta mais, né, e etc. Então, quando você continua, apesar de você estar unido a Cristo, mas você é responsável, você continua existindo como uma entidade pessoal. Então, você tem responsabilidade pelas suas ações. Então, a fé cristã não oferece destruição do eu, mas a redenção do eu, da pessoa. Ela é redimida, mas ela não é destruída. Certo? Não há uma morte da identidade. Nós continuamos conscientes de quem somos. Certo? Você continua. Depois que você morrer e estiver no céu, tem uma teoria aí que é muito difundida no Evangelho, que a pessoa esquece de tudo. Ela vai ter uma amnésia. Ela não vai saber do que aconteceu aqui, senão ela vai estar sofrendo, vendo os parentes que não vão estar no céu. E isso é uma aniquilação do eu. Então a pessoa vai deixar de ter consciência de si mesma. Já nós, irmãos, cremos que não vai ser assim. Você vai lembrar de quem você é, de tudo, você vai continuar tendo, é o seu corpo que vai ser ressuscitado. O cristianismo não propõe um fim, então, da pessoalidade de cada um de nós. Nós continuamos tendo uma personalidade, sendo um ser pessoal. Já o objetivo do misticismo é perder a identidade pessoal e tornar-se um com Deus, né? Se unir com Deus. Então nós temos comunhão com Deus, há um sentido que temos uma unidade, somos unidos, mas é um sentido em que nós não deixamos de ter nossas características que vão sendo santificadas, aperfeiçoadas, e Deus se relaciona conosco dessa maneira. Então, nós temos comunhão nessa união mística. A nossa identidade não é engolida pela identidade de Cristo, para que nos tornemos deuses, mas nós temos intensa comunhão com Deus, mas não somos absorvidos por Ele. Nós não nos tornamos deuses, não somos absorvidos, e não perdemos a nossa identidade nessa comunhão. Então, essa é a diferença entre união e comunhão. Por isso que a palavra ela é comunhão, não é só união, porque a ideia só de união poderia transparecer essa ideia de perca de identidade. Ok? Então, a nossa comunhão aqui, todos nós cremos em Jesus. Você creu em um momento, o outro irmão creu, eu criei, e aí nós somos unidos a Cristo. A nossa comunhão com Cristo, então, não anula nossas distinções. A ideia mais à frente, que Paulo vai falar do corpo de Cristo, que nós somos um corpo, que é diferente. O olho, ele não fica cobrando o pé para ser olho. Porque o pé fica dizendo, porque você que não aguenta aqui o peso. Imagina, o olho tendo que fazer o trabalho do pé, né? Então, assim, nós somos um corpo, há uma comunhão com Cristo que não anula, e aí a palavra de Deus vai usar essa figura, né, que nós somos o corpo e membros diferentes. E aí tem todo aquele princípio também dos dons, talentos, que vemos ali no Novo Testamento, essa ideia de que cada um tem suas características e contribui para o bem comum, para a edificação do corpo. Cada um vai servir a igreja
com as suas características, com a sua identidade, que, claro, não é mais o velho homem, não vai estar sendo trabalhada, né, para cada vez mais estar em santidade. Então, nós não podemos falar de comunhão dos santos na igreja, irmãos, esquecendo que nós somos pessoas distintas. E é uma ilusão essa unidade falsa que é apregoada. Você vê Israel, eram 12 tribos. Você vê nunca na história da igreja, na história da Bíblia, houve uma anulação, houve uma padronização das pessoas. Nunca houve isso. Você não vê isso nos 12 apóstolos, você não vê na igreja do Novo Testamento. Você não observa, isso não é. Você querer que para que haja comunhão, haja uma anulação da personalidade, do eu, das características, não é o que o cristianismo propõe, segundo entendemos e estamos argumentando aqui, né, usando esse material muito interessante aí do R.C. Sproul. Então, essa é a base da nossa unidade na igreja. Primeiro, que você é um indivíduo, você está unido a Cristo, mas você continua sendo um indivíduo, um membro do corpo de Cristo, com as suas características, que, não estou falando de pecado, né, que você diz assim, que a pessoa tem que me engolir, me tolerar. Pecado tem que ser mortificado, se arrepender. A pessoa precisa, com a ajuda de Deus, avançar nisso aí. Porém, tem que ver o que é o pecado. O pecado é a transgressão da lei de Deus. O pecado é aquilo que quebra a lei de Deus, existe um padrão, e existem características aí que são da pessoa, né, da individualidade aí que Deus deu a cada um de nós. Ok? Então, a comunhão, existe uma união mística, uma comunhão de cada um de nós que nos faz... Deixa eu abrir aqui a apresentação, que fica melhor para eu ver. Irmãos, tá dando para... Eu estou falando de coisas místicas aí, não sei se os irmãos... Está tranquilo aí? Os irmãos têm alguma pergunta, participações? Pastor, é muito pertinente. Eu só, como sugestão, só diria que precisava de ampliar mais, sabe? Sim. Para mim está sendo maravilhoso. Sim. Mergulhar nessa compreensão, só que o assunto é muito sério e depende de muita compreensão para absorvermos o máximo. Sim. Sim. Minha sugestão era ampliar em mais aulas para que houvesse uma absorção melhor. Eu pretendo tratar em 2 aulas, né, o capítulo. E isso, irmãos, inclusive, as características, isso, inclusive, expandindo aí que nosso irmão Diácono Francisco colocou, inclusive igrejas locais também têm características. Eu vou mais ainda longe. Igrejas locais, dentro do seu tempo histórico, do seu contexto, da sua membresia, ela também vai ter uma característica, uma identidade. Né? Ali vai ter, a gente não pode... Você vê as cartas às igrejas, elas não eram um padrãozinho, Deus não fez uma... Como é que é hoje aí que tem, o irmão Francisco deve saber, que é franquia, né? A igreja de Cristo, mas não é uma franquia como o pessoal está fazendo aí, não. Que tem todo o modelo da franquia, como é que vai ser a placa, como é que o pessoal vai se vestir, um padrãozinho, e, embora deveria ser mais parecido, mas não por esse motivo, de ser uma coisa em série, de ser uma coisa... Deveria ter mais unidade por questões doutrinárias, deveria ser mais semelhante. Então, você, ao entrar numa igreja presbiteriana, em qualquer lugar do Brasil, deveria ser uma experiência um pouco semelhante, mas não quer dizer que seja uma coisa formatada ali, porque isso é forçar algo que não é o padrão de Deus, não é o que Deus nos mostra na Bíblia. As igrejas não eram assim. As igrejas eram diferentes. Inclusive, quando você vê a sequência da história da igreja, o período dos pais da igreja, os pais apostólicos, os pais da igreja, houve grande diferença. Escola de Antioquia, escola de Alexandria, um interpretava alegoricamente a Bíblia, outros mais literal. Começou a ter diferenças em algumas questões que depois foram tratadas nos concílios. Ok? Então, na época dos apóstolos, os apóstolos eram um centro de unidade da igreja, porque eles eram inspirados e tal. Depois veio os bispos ali, mas você vê que as igrejas não tinham uma plena
característica, assim, e o lugar de reunião e etc., tinha uma variação. Então, nós, e aí ele vai continuar dizendo aqui, que nós não podemos, ele vai já aplicar numa questão de relacionamentos, deixa eu ver aqui, estou me perdendo aqui. Não podemos odiar alguém porque Cristo morreu. Você pode se irritar porque a pessoa é diferente. Você pode se ofender com alguma coisa, mas essa hostilidade há um limite. Você tem que ver se é um pecado, aquilo ali. Mas, assim, dentro da comunhão dos santos, né, nós chegarmos a alimentarmos uma inimizade, um ódio, por conta de diferenças, dependendo do que seja, especialmente se for questões, como estamos vendo aqui, indiferentes, questões de características e etc. Então, você pode até não gostar. Eu estava até citando na classe catequista, eu não gosto de usar óculos, não, eu uso porque é o jeito. Os irmãos já perceberam isso, né? Mas é pior, se eu não usar, eu não enxergo, né? Então, você pode não gostar daquela igreja, você queria uma igreja diferente, aqueles irmãos não são os irmãos mais agradáveis, né? Mas até brinco lá em casa com o Dark Lady, né? Mas às vezes é o que tem para a janta, né? É o que tem para a janta, irmão. Deus colocou na sua vida. Né? O irmão, você não gosta, você vai virar inimigo, você vai quebrar a comunhão da igreja, quebrar a comunhão dos santos. Né? Então, isso de fato que estamos vendo aqui, vai pressupor nessa comunhão que vai ter pessoas na nossa relacionamento, mesmo na igreja, que às vezes, por uma questão de características, que não tem aquela identificação maior, claro que seria o ideal, mas você vai virar, não precisa a gente ser de inimigo, né? Não precisa a gente querer que haja o mesmo grau de identificação, porque há características aí, e nós devemos moderar, então, a nossa hostilidade. Então, vai ter pessoas totalmente diferentes. Então, às vezes, um pastor é muito duro. Às vezes, não, aquele pastor é muito duro, o outro a pessoa, não, aquele é mole demais. Então, assim, irmãos, tem que ver. Agora, é fiel, a questão o pastor é fiel. Né? Tem que ver as questões, ou o irmão também. Então, a comunhão dos santos, ela não vai passar por alto a identidade, essas coisas, né? E temos que ter cuidado com essa hostilidade contra a igreja, contra a comunhão dos santos, porque é muito complicado, que há um limite aí, que é o que estamos falando, que começa a ser uma perseguição a Cristo, uma negação de Cristo, se nós não tivermos cuidado. Sim, presbítero, pode falar. Sempre foi, a própria palavra de Deus assim, outorga. E dentro da família, eu estou falando literalmente da minha, existem diferenças assim abissais entre irmãos do mesmo sangue. E a minha experiência na minha família é algo assim extraordinário, porque pessoas de pensamentos totalmente diferentes, hoje ainda, nós somos, mas que isso não cria um abismo entre um e outro. E semelhantemente dentro da igreja, na nossa igreja em si. As pessoas têm que entender que nós somos diferentes. Meu irmão é do mesmo sangue meu, da mesma mãe, do mesmo pai, e ele tem pensamentos muito contrários ao meu. E por conta disso, vai ser, como o senhor bem colocou, será inimigo, vai tirar a comunhão da família? Não tira. Eu digo literalmente, porque a mim não tira. Nós temos diferenças assim abissais. Porém, imagine quando um está passando uma dificuldade, o quanto se unem, o quanto estão juntos. E essa perspectiva de igreja que eu tenho, e tenho nesta, e dou testemunho da igreja
testemunha viva de que existem nossas diferenças, isso é fato, mas o comum, essa comunhão que o Senhor tem batido aí muito bem, ela é realmente existente, é algo real dentro da Igreja Presbiteriana da Bethel. Então eu sou assim uma pessoa muito privilegiada de estar aqui, não é? Eu venho de uma família pobre, de uma família que houve muitas carências, houve muitas diferenças, mas até hoje, né, quando as coisas se voltam para o comum, todos estão unidos. E é essa perspectiva que nós temos aqui, e hoje existe aqui. Existe essa perspectiva de estarmos unidos, mesmo com todas as nossas diferenças, como o Senhor bem tratou e citou as 12 tribos de Israel. As características, até mesmo quando Cristo, no Apocalipse, ele fala das igrejas, ele mostra as igrejas com características totalmente diferentes umas das outras. Então, nós precisamos e temos que internalizar isso, viver com as diferenças, sermos unidos, olha aqui uma coisa anacrônica, sermos unidos diante da comunhão. Sim, esse exemplo é maravilhoso dos filhos, porque não é só questão, porque é a mesma formação, o mesmo sangue. E aí, por exemplo, tem um filho que ele fez uma coisa errada, você olha com a cara feia para ele já entendeu, não precisa nem bater. Tem um filho que você tem que usar a vara, ele precisa da vara. Então, o pai, essas famílias grandes aí, ele vai saber disso, ele vai perceber a diferença. E isso, a diferença aí não é conceitual, é uma coisa mais profunda, né? Um olhou, ele já chorou e se arrependeu, e outro tem que apanhar bem muito para poder se quebrantar, né? Então, assim, não é uma questão só conceitual, a mesma criação, a mesma barriga veio, vive na mesma família e é uma necessidade diferente, são pessoas diferentes. Há o aspecto aí pessoal. E aí entra a necessidade da paciência, também porque existe o processo de santificação. Além dessa questão pessoal, há um processo de santificação, há um trabalho em andamento, e a nossa unidade, então, a base dela é Cristo, não é sermos iguais, ou estarmos na mesma etapa da santificação, uns podem estar mais longe, outros mais no começo. Então, nós devemos olhar para Cristo e observar os irmãos dessa maneira. Não me identifico com o jeito, tá, mas é um irmão em Cristo, está servindo a Cristo, tem os dons dele. Né? A gente tem que aprender a valorizar as diferenças, e às vezes o irmão não é o dom que você aprecia, que você gosta, mas ele serve a Cristo daquela maneira, né? Ele serve ao Senhor. Então, isso muda a nossa atitude, amar a Cristo, e também ajuda a superar as tensões. Então, muitas das tensões, os conflitos dentro da comunhão da igreja, acontecem na família também, né? Quando a gente olha para o outro com a nossa ótica, você é um observador externo do outro. Você está olhando o outro do lado de fora, usando as suas leis, os seus critérios, né? Que às vezes algumas coisas não é a lei de Deus, é o seu padrão de ver o mundo, a sua ótica, o seu óculos, a maneira que você enxerga as coisas. Então, aquela outra pessoa tem outra maneira de agir, de reagir, de conviver, outra maneira de lidar com várias questões. O nosso fundamento, claro, é a palavra, que deve ser o nosso fundamento comum, é Cristo. Então, essa união mística com Cristo nos une a essas pessoas diferentes. Há uma igreja onde vai estar cheio de pessoas diferentes. E a salvação está acontecendo. Deus está salvando os seus, pessoas estão nascendo de novo, sendo unidas a Cristo. E aí nós vamos caminhando, né? Deus vai trabalhando em meio desse processo aí de comunhão. Ok? Então, retomando aqui o texto da confissão, para a gente avançar mais ainda para uma outra parte que é a última de hoje, se tiver tempo. Como é que está aí o tempo? Ainda tem um tempinho. Então, unidos a Cristo, nós temos participação nas graças, nos sofrimentos, na morte, na ressurreição e na glória. Irmãos, isso é muito importante, porque as pessoas querem estar unidas a Cristo só para as coisas boas. É outro problema que está causando tensão na igreja.
As pessoas vêm a Cristo, então elas querem só alegria e tal, e vai ser só maravilhas, a vida cristã. Mas a união com Cristo lhe une na morte, nos sofrimentos. Você é participante agora com Ele, tanto das bênçãos, mas também dos sofrimentos. Paulo diz em 2 Timóteo 2, 11 a 12, fiel essa palavra, se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Então, para viver tem que morrer. Essas coisas estão juntas, estão conectadas, certo? Então, em Colossenses 1, 24... Pera, deixa eu voltar aqui que eu pulei um slide aqui. Então, na evangelização, ele diz aqui, voltando, a gente quer ganhar tanto as pessoas para Cristo, que elas se convertam, que a gente esquece de dizer, ao ser salvo, ao se unir com Cristo, você vai ser unido nos sofrimentos de Cristo. Você vai participar disso também, da morte de Cristo. Você quer morrer para o mundo? Para ir a Cristo tem que morrer, tem que negar a si mesmo. Você vai ser unido a Ele. Agora, você vai sofrer pela causa do Evangelho. Você vai estar unido a Ele com isso. Em Colossenses 1, 24, Paulo ele cita o seguinte: agora me alegro em meus sofrimentos por vós, e na minha carne preencho o que falta das aflições de Cristo, né, por causa do seu corpo, que é a igreja. Quer dizer que a obra de Cristo foi incompleta? Ele sofreu e precisa de mais sofrimento pela igreja? Não, não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo está na terra, ele está no céu, mas na terra é por meio da igreja. A igreja é o seu corpo. Então, os sofrimentos de Cristo continuam através da igreja. A igreja é como se fosse a encarnação de Cristo nesse mundo hoje. A igreja é a encarnação de Cristo. Ela se identifica com Cristo, tanto nas graças quanto no sofrimento. Então, as pessoas vêm para a igreja, elas já vivemos na cultura do prazer, do entretenimento, vêm para a igreja na perspectiva de encontrar um lugar de relaxamento, de paz, não de guerra, né? Porque a vida cristã tem aspectos de guerra, de conflitos. E aí elas se assustam, porque ao se tornar cristão, historicamente, isso é bíblico e na história da igreja, os crentes têm sofrido por ser crentes. E isso é uma questão mística, é uma questão espiritual. Vai vir o sofrimento, você vai ser perseguido, vai fazer parte da sua caminhada com Cristo, em estando unido a Ele, sendo fiel a Ele, que é o que eu citei de Paulo perseguindo a igreja. E, na verdade, Cristo, quando se revela a Paulo, diz, porque me persegues? Então, nós aqui, tanto a igreja quanto você individualmente, no seu trabalho, na sua família, nós, como cristãos, nós estamos sofrendo, em certo sentido, nesse mundo, ou iremos sofrer, porque estamos unidos a Cristo. O mundo não odiou a Cristo. Você não está unido a Cristo, você não está sendo feito semelhante a Cristo. Então, Jesus disse, se odiaram a mim, vão odiar vocês também. Você não é melhor do que o Senhor. Você não está acima do Senhor. Então, nós queremos, às vezes pedimos assim, Senhor, dá-me mais graça, e é bom, é bíblico, né? Me dá mais humildade, sabedoria. Porém, a gente não ora, né? Claro que nós não queremos o sofrimento pelo sofrimento, mas é um privilégio estar unido a Cristo e participar dos seus sofrimentos. Os apóstolos louvaram a Deus por isso. Eles estavam apanhando lá na prisão de Filipos, Paulo e Silas, louvando a Deus, glorificando a Deus, adorando a Deus. Então nós, irmãos, precisamos entender que o sofrimento, essas coisas, elas não devem nos afastar da comunhão da igreja, porque faz parte da nossa constituição agora, unidos a Cristo. E, na verdade, é uma oportunidade de glorificarmos a Deus. E nós estamos preenchendo, Paulo estava preenchendo no seu corpo, e nós também, os sofrimentos de Cristo nesse sentido. Não é para salvar a igreja, que a igreja já está salva pelo que Cristo fez. Mas há uma continuidade dessa obra de Cristo através da igreja. Há uma continuação. Então, Paulo, ele era espancado, apedrejado, sofria naufrágio, prisão, perseguições. Né? Jesus disse, se o mundo te odeia, saiba que me odiou antes de te odiar. Se você fosse do mundo, o mundo te amaria como se fosse seu, mas porque você não é do mundo,
mas eu te escolhi do mundo, por isso o mundo te odeia. Então, há um tipo de coisa que você não entende, mas por que está acontecendo isso? Por que eu estou fazendo aqui para Deus o certo e não funciona? E aí você tem que parar para analisar o que é que está acontecendo e talvez você detecte que assim, faz parte do processo. Você vai ter que orar como Jesus Cristo, né? Pai, se possível, passe de mim esse cara, mas seja feita a tua vontade. Eu vim para essa hora. Nós estamos aqui, de alguma maneira, em alguma medida, a igreja está aqui, nesse tempo, para morrer. Antes da glória, a cruz, ao sofrimento. Então, de alguma maneira, nós precisamos restaurar o lugar do sofrimento sadio, né? Claro, não é o sofrimento bíblico nesse sentido, porque ele faz parte, ele vai estar presente nos unidos a Cristo. Então, o verdadeiro cristão vai participar com Cristo das tristezas, dores, aflições, e aí também da glória. Então, a pessoa só quer a glória. A pessoa vem para o Evangelho, mas ela só... Não, eu quero ir para o céu. Pronto, só isso que ela quer. Então, a gente tem que questionar se ela entendeu o Evangelho. Porque o processo de chegar na glória começa com morrer. Primeiro tem que morrer com Cristo, ressuscitar com Ele. Então, se a pessoa não morre, como é que ela vai ressuscitar? Como é que ela vai ser glorificada? Então, participar de Cristo é participar do todo. Então, nós não podemos escolher a parte. Nós somos co-herdeiros com Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também sejamos glorificados. Paulo diz isso em Romanos 8,17. Então, o herdeiro com Cristo, ele participa do todo da herança, né? Faz parte, é o que Cristo conquistou para nós participarmos nesse mundo. Então, as obras de Cristo estão completas, mas elas, de alguma maneira, há uma continuidade na igreja. Cristo está presente no mundo através da igreja, e até a consumação, a volta dele se irá continuar. Certo? Então, quando você sofre por causa do Evangelho, você preenche a medida dos sofrimentos de Cristo e da nossa comunhão com Ele. Então, você está preenchendo. A igreja vai passar por isso mesmo, pela tribulação. A igreja vai estar passando por sofrimento, até a volta de Jesus, vamos estar passando por dificuldades, lutas e etc. Ok? Estamos unidos, né, a Cristo, então, nesse sentido. Também uns aos outros em amor. Também a nossa união com Cristo nos une uns aos outros, certo? Aos santos, em dons e graças. E, nesse sentido, então, nossa vida é para servir a Cristo e também acaba que, por conta disso, nós também estamos aqui para servir uns aos outros. Então, se você está bem, sua vida cristã está saudável, você é um crente saudável, a sua família está bem, a igreja vai ganhar com isso, você vai servir a Cristo também na igreja, e nós ganhamos uns com os outros, é a ideia do corpo. Agora, se um membro do corpo está doente, todo o corpo vai sofrer, mas há um corpo, né? Nem todos são orelha, ouvido, nem todos são o pé, há uma diversidade, há uma metáfora do corpo, né? Vários membros do corpo, e que trabalham juntos. E aí tem os dons, que não é o tema aqui nosso. Nossa igreja ela tem uma linha de que a era apostólica ela foi extraordinária, né, para a elaboração do cânon, o cessacionismo, mas mesmo a questão de sermos cessacionistas, mas continuamos sendo um corpo, a igreja continua sendo um corpo, mesmo pressupondo que não temos mais profetas, apóstolos, dons extraordinários, isso teve um propósito específico, mas nós somos diferentes e somos um corpo e temos dons, habilidades, e nós servimos a Deus como um corpo, e nós ganhamos quando você usa as suas habilidades, os seus dons. Então, homem é diferente de mulher, temos aí, as pessoas são diferentes, entre mulheres também, entre homens, características, e até mesmo, irmãos, os seculares, eles reconhecem que, até mesmo nas empresas aí, quando você divide as tarefas, dentro de características, aquela instituição, há um ganho de produtividade, do que você pegar alguém que não tem aquela característica, aquele perfil, mas por conta de uma formatação, você querer que vai ser daquele jeito e pronto, e acabou, porque você quer e pronto.
Então, mas isso, a igreja, antes desses métodos aí de gestão, né, muito antes, a igreja, a revelação de Deus já mostra essa ideia de corpo. Então, ele diz aí, o Spru, uns têm dom de administrar, evangelho, eu acho que todos devem evangelizar, mas uns têm uma desenvoltura, de ensino, todos devem ensinar. Por exemplo, você, homem e mulher, tem que ensinar o seu filho. Você tem que ensinar o seu filho. Porém, existem pessoas que vão ter na igreja o dom de mestre, de ensino de modo mais amplo. Mas cada um vai contribuir para o corpo de Cristo, certo? E isso nos une. Dons diferentes, habilidades, características, membros diferentes. Então, esses dons não é para competição, para ver quem é o melhor. O dom não é para dividir. A ideia do dom do corpo não é para disputar. O outro está disputando com a orelha, com o pé, quem é o melhor. Quem manda mais no corpo, que na verdade nenhum manda, né? Que é a cabeça. A ideia é que nós somos o corpo, os membros, mas tem um cabeça que é Cristo. Mas a ideia dos dons na igreja, no corpo de Cristo, é o benefício do outro. Então, você usar o seu dom para servir, para o benefício da igreja, do outro, é totalmente oposto a usar para competir, para gerar ruptura. Porque toda a ideia do corpo é de trabalhar junto. E toda a ideia dos dons, e aí Paulo ele cita aí Coríntios 13, que é o amor, que ainda que falasse a língua dos anjos, dos homens, ali na hipérbole, mas aí Paulo resume que, finalmente, o mais importante é o amor. E aí vem essa questão, então, de que os dons são para a comunhão, ou seja, os dons eles são para ser usados em amor, para nos unir em amor. Então, a gente tem que trabalhar essa coisa de olhar para o diferente, para o outro dom, e você não gosta, mas é importante para o corpo. Jesus escolheu ele para ser usado daquela maneira. Ele está ali porque Deus colocou. Eu estou falando, irmãos, assim, claro que existem as outras questões doutrinárias de cada denominação que varia interpretações, né? De como é que o serviço vai acontecer na igreja local. Isso tem uma variedade de interpretações aí que não é o caso. Mas, independente disso, estou falando das pessoas em si. Então, vai haver essa diversidade. Então, assim, igreja presbiteriana, né? Vamos falar da nossa casa, né? Então, você vê uma variedade imensa por exemplo, de pastores, de presbíteros, de homens de Deus. E aí você gosta mais de um, mas o outro... Entendeu? Você faz uma conferência, você chama assim, 3 pastores, sim, cada um é diferente do outro. Aí um irmão vai dizer, gostei mais da pregação do primeiro, o outro, gostei mais do segundo, o outro do terceiro, e aí, irmãos, todos serviram o corpo ali. É uma questão aí de afinidade, de gosto. Não vai dividir a igreja não vai ser dividida por conta disso, ou não deveria, né? Que na verdade é o problema que Paulo enfrenta lá em Corinto, uns eram de Paulo, outros de Apolo, uns até dizendo que era de Jesus. Então, devemos ter comunhão no corpo de Cristo, certo? E aí a base dessa comunhão é estar unido a Cristo, o amor, nesse sentido de Coríntios 13. Então, o propósito dos dons é beneficiar o corpo. Então, os seus dons, você tem que parar. Deus me chamou para ser um cristão, eu quero servir a Ele, na minha posição, na minha vocação. E aí você tem que pensar se está servindo o corpo todo, o corpo de Cristo, a igreja. Você deve parar para pensar nisso. Não é, então, o dom para uso pessoal. É tanto que quando lá na era apostólica, que tinha os dons de língua, de interpretação, diz assim, se não tem intérprete, fique calado. Por que Paulo diz assim, se não tem intérprete, fique calado? Porque se não está servindo ali no culto, na comunhão que havia, vinha a língua, eu creio particularmente que era inspirado, né? Era falando, mas aí se não tinha intérprete, não fale, fique calado na igreja. E por quê? Porque o propósito do dom é a edificação, é o outro. Então, jamais o dom é por questões pessoais, uma questão em si mesmada. Né? Jamais uma pessoa talentosa ela usa um dom para dizer assim, eu estou no centro, olhe para mim. Mas a ideia é servir aos outros, uns aos outros. Então, se você entende que Deus lhe deu habilidades, dons, uma vocação,
você deve considerar esses princípios da comunhão com Cristo, da comunhão com a igreja, do serviço, do amor ao próximo. Você deve considerar todas essas coisas. Você deve analisar isso, certo? Porque essa é a base para a comunhão dos santos. Então, eu vou encerrar aqui, ver se tem mais alguma participação e perguntas. A gente continua a falar da comunhão na próxima aula. Nós vamos continuar tratando disso. Mas, só para resumir aqui e abrir para os irmãos contribuírem, então, ele embasa essa comunhão na união mística. Então, é algo experimental, a pessoa tem que estar em Cristo, convertida, salva pela graça. Essa pessoa unida a Cristo vai participar de tudo de Cristo, a morte, ressurreição, sofrimentos e tudo mais. Vai estar unida aos irmãos e participam dos mesmos dons e graças com os irmãos. Aí ele diz assim: e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito. Então, o dever de estar congregando, servindo, exercícios públicos e particulares. Então, se a sua oração particular, secreta, beneficia a igreja, faça lá, mesmo que ninguém saiba, a oração secreta, para o bem da igreja. Reunião de oração, é bom, Deus ouve, Deus quer o seu povo orando junto. Amém. Então, vamos fazer esse dever, cumprir esse dever. Culto, dia do Senhor, é um dia para aprendermos mais. Há um encorajamento mútuo quando os irmãos vêm ver que os outros irmãos estão aqui, perseverando, sabendo que a igreja não é perfeita, que tem dificuldades, mas continuam vindo à igreja. Isso encoraja. Então, é um dever que temos, um dever público. Contribui para o nosso proveito, contribui para a igreja. A nossa participação, tanto no homem interior quanto no exterior. Então, a igreja ganha com isso, né? O serviço a Deus, a comunhão, o encorajamento, né? E estamos juntos no mesmo barco, a luta é a mesma batalha em prol do reino de Deus, da igreja. Então, toda a nossa vida, todos os nossos dons, eles devem ser usados com esse propósito. Né? E se tem algo que está atrapalhando a comunhão, se por algum momento, eu creio que cada crente, cada um de nós em particular, irmãos, deve colocar os interesses do reino de Deus acima dos nossos. Então, particularmente, eu tenho servido assim no meu ministério. Se eu vejo que estou contribuindo com a igreja, com meus dons, eu estou aqui para contribuir com a igreja. Se está havendo crescimento, se pessoas estão se unindo à igreja, estão sendo discipuladas, se está havendo um efeito na vida dos irmãos de aprimoramento, de aperfeiçoamento, então entendo que é positivo, Deus está me usando. Agora, como pode acontecer, e eu não estou imune a isso, mas já vi acontecendo com ministros que colocam seu interesse particular acima do da igreja. E aí ele quer, porque quer que aquela igreja seja a igreja dele. Eu já vi um caso lá no Ceará do pastor que disse presbiteriano, disse que teve um sonho que Deus disse que aquela igreja era dele. No próximo ano, ia ter eleição, alguma coisa assim. Eu sei que na próxima mandato ele já não estava mais lá. O conselho disse: não quer mais não. E ele saiu da igreja. Então, assim, é um interesse particular, né? Eu acho que nenhum crente, nem pastor, nem presbítero, nem os membros da igreja, nós não somos movidos no nosso serviço a Cristo. Você é uma pessoa desprovida de interesse? Não, e ninguém não estou dizendo isso não. Viu? O ser humano tem vários, nós temos nossos interesses. Mas quando nós entramos na igreja, e somos cristãos, estamos unidos a Cristo, então tem outras forças operando, a glória de Deus, o interesse de Cristo, o reino de Deus. Então, os nossos interesses particulares devem morrer nesse sentido. E a gente se dispõe, o que Deus quiser, a vontade dele, nós estamos apostos, né, e disponíveis. Enquanto isso, a gente tem que servir. Mas não foi o que eu queria, não era o modo que eu achava que deveria ser administrado aquela causa. Mas, às vezes, é uma coisa pequena, não vai interferir o trabalho da igreja.
Então, nós precisamos caminhar nesse propósito. Irmãos, perguntas, participações? Eu queria, pastor, contribuir um pouco com essa última fala do senhor. Outro, e aquilo que chega para mim, fica para mim. Isso acho que tem aí, viu, tem a ver com ouvir de forma caridosa, porque, na verdade, a gente não gosta assim, a opinião contrária, ela vai lhe desagradar, né, em tese, né? Se você tem uma opinião, a pessoa tem uma visão diferente, então, só que na igreja tem que ver o que é, se é uma questão doutrinária, uma questão de opinião, de gestão administrativa, e também, assim, os irmãos a gente precisa se conhecer, ter comunhão. Então, se alguém vem falando alguma coisa do irmão Francisco, eu tenho o meu conhecimento. Então, primeira coisa, eu vou ouvir de modo caridoso. Será que o irmão Francisco e tal? E vou conversar com ele, ouvi-lo. Né? Então, nós temos que ter cuidado, porque, às vezes, tem muita questão da quebra do 9º mandamento. Né? Por uma distorção. Porque temos que ouvir de modo caridoso aquele irmão. O que é que está sendo dito? Principalmente, irmãos, eu acho que isso principalmente na hora da diferença e da crítica. Acho que esse momento, que chega o momento que a opinião diverge mesmo. A gente tem que ter cuidado para o coração já não amargurar contra aquele irmão e já achar que o irmão é pessoal. Às vezes a gente leva para o pessoal, aquela diferença de opinião. E muitas vezes eu tenho visto isso como pastor, eu tenho algumas convicções, não é questão pessoal, eu fui convencido pelo Espírito Santo com a palavra daquela verdade que eu ensino. Aí a pessoa pergunta, eu explico, ela fica com raiva de mim, porque eu penso dessa maneira, como se fosse uma coisa que eu quisesse pensar dessa maneira por qualquer motivo. Não, eu investiguei aquilo ali, estudei, orei, e entendi que é aquela maneira de interpretar. Então, tem algo maior ali do que eu. Então, acho que precisa ter um ouvido muito mais caridoso, né? A gente precisa exercitar o dom do ouvir, né? A habilidade aí, esse dom espiritual de saber ouvir. E mesmo se for, assim, vamos pressupor que é um inimigo que está falando mal de você. Né? Você vê Davi, primeiro, entregando a Deus, que Deus é soberano. Ele diz, não, deixa ele amaldiçoar, Deus mandou ele fazer isso. Outra coisa que, às vezes, tem alguma coisa que você pode aproveitar, né, daquilo ali, é possível. Porém, irmãos, eu creio que o amor, assim, essa coisa da falta de caridade, no meio cristão, essa coisa ácida, que divide, que separa, isso é péssimo para a igreja, porque a grande evidência da obra de Cristo hoje em nós é a unidade. Mas não é essa unidade eliminando as diferenças. Então, o mundo lá fora é totalmente dividido. Totalmente dividido. Por várias coisas. Então, eles se relacionam por questões econômicas, às vezes de trabalho, mas eu não confio. Tal, e é uma divisão. Já nós, eles deveriam olhar para nós e ver a unidade. Não é baseado em perfeição ou em um padrão de identidade idêntica. Mas porque nós temos Cristo. Então, vamos ter cuidado, né, com isso. Trabalhemos isso, oremos por isso. Então, é uma coisa que nós devemos orar e pedir a Deus que nos dê comunhão. Ok? Irmãos, vamos orar então nesse momento, concluindo. Diga, minha irmã. Não, acho que 11h10. Então, minha irmã, a sociedade teria que você fazer um estudo histórico, né, para ver o surgimento delas. Primeiro que ela não existiu desde sempre. E nem sempre as sociedades... o propósito da sociedade é integrar, certo? O propósito da sociedade, elas são forças de integração. Existe um pouco de influência moderna dessa coisa, porque assim, a igreja bíblica, lá na Bíblia, a igreja na história, ela tem sido construída, você vê os reformadores ali, em torno da família. Né? Então, esse é o princípio, indivíduo, família e igreja. Igrejas são famílias. Né? E aí, todo mundo convive. Criança convive com o velho, todo mundo convive no mesmo ambiente. E isso é saudável, né? Essa interação e tal. Essa questão de separar é uma coisa moderna
de separar em categorias que pode potencializar o trabalho, em algum sentido, né? Por exemplo, eu acho que a igreja sempre, as irmãs, na história da igreja, tiveram a tendência de se unir, ou os homens, eu acho que essa divisão ela tem um lugar. Mas não para dividir aquilo que é o principal, né? Que são as famílias, coisas desse tipo. Então, a igreja presbiteriana, por algum motivo, escolheu, eu não sei exatamente a história, teria que voltar lá, em algum momento, escolheu trabalhar com esse modelo. Ele não está lá no princípio, no presbiterianismo clássico, ou bem no princípio da história, e o propósito era fazer obras sociais, trabalhos e tudo, e eu não sei se isso divide. Eu particularmente entendo que ou ministério ou sociedades, o nome em si, eu acho que o problema, de fato, está quando a gente divide o corpo de Cristo. Aí, isso aí não pode, né? E nem é o propósito das sociedades, não deveria ser esse. Então, assim, aí vai entrar num ponto, só para entrar no ponto que já ela perguntou, vai entrar num ponto que vai entrar o que a gente viu tudo aqui. Porque a igreja presbiteriana hoje, ela tem opiniões diferentes sobre isso que a irmã perguntou. Tem hoje pastores que acham que não é necessário ter sociedades. Tem igrejas hoje presbiterianas que o pastor não tem porque ele é convicto, ele está ali, ou ele plantou a igreja, ou ele influenciou a igreja, e não tem. E tem outras igrejas que é essencial. Se não tiver, é como se não tivesse a igreja. Acabou a igreja. Se não tiver, acabou a igreja. Eu acho que assim, esses dois pontos podem tender a uma radicalização da coisa. Entendeu? Eu tenho caminhado, trabalhado dessa maneira. Agora, se você diz que tem que ter obrigatório, se não tiver na igreja, eu também acho um discurso radical. Porque não está na Bíblia isso. Então, essa posição assim, que tem que ter, ou forçar o membro, que ele tem que estar, é uma obrigação, eu já vejo como um discurso radicalizado, porque... E nem foi esse o propósito das sociedades, e o próprio manual prevê essa liberdade de entrar, de sair. Então, hoje, além da questão das sociedades em si, existem discursos que existem aí, que eu acho que prejudicam e causam divisão, radicalizam, que entram em choque com outro discurso que diz assim, não é para ter de jeito nenhum. Aí esses discursos, eles estão aí dentro da nossa denominação e dividem. Eu acho que a igreja jamais deveria se dividir por causa de um assunto como esse. Em primeiro lugar, acho que a igreja deveria se dividir. Mas, para a gente chegar a essa maturidade, nós precisamos, a partir do que vimos hoje, do que vimos aqui, entender que vai ter irmãos na nossa igreja que vão entender que o melhor modelo é a sociedade. Outros vão entender que não precisaria, que a igreja continuaria existindo, caminhando bem, saudável, sem. E que cada igreja vai ter um conselho, um pastor, uma liderança, uma cultura, um histórico, que aquela igreja vai ter ou não vai ter sociedades. Entendeu? Então, por exemplo, ontem a gente estava na live, e eu mandei a live da Federação de Mocidades para o pastor Cadê, na igreja dele não tem sociedades, por exemplo. E ele trouxe jovens para a live. Era um trabalho da mocidade e tal. Então, assim, ele não tem lá, mas assim, eu acho que ele não usa isso como um padrão de igreja ser mais pura ou menos pura, ou dizer que a igreja não é fiel porque tem. Então, assim, eu acho que a gente não deve usar esse tema das sociedades para dividir igreja, ou para dizer que aquela igreja o povo não é crente porque tem sociedade. Agora, as sociedades podem perder o rumo. Aconteceu com a UMP, o marxismo entrou dentro da UMP, numa época aí, eu não lembro exatamente quando foi, e o Supremo Concílio suspendeu o trabalho da UMP. Acabou, teve um tempo na história da IPB que a nossa igreja ficou sem o MP. Estava cheio de comunista dentro. E o Supremo Concílio foi lá e acabou. Dissolveu. E continuou havendo igreja presbiteriana, continuou tendo jovens na igreja, e continuou. Então, se a sociedade, aí que está sendo palco de alguma ideologia, alguma coisa desse tipo, alguma mensagem radicalizada, é perigoso, e eu creio que aí sim a igreja presbiteriana, como Supremo ou como igreja local, poderia fazer alguma ação nesse sentido, né, disciplinar, alguma coisa desse tipo. Mas, assim, essencialmente, biblicamente falando, a igreja subsiste, sim, tendo só famílias. Subsiste.
Agora, essa questão de sociedade é questão de gestão, de administração, de melhorar o trabalho, de dividir, de otimizar. Aí é uma questão de opinião, eu acho que não vai entrar em questão doutrinária. Certo? Eu seria pastor numa igreja sem sociedade? Seria. Tranquilamente. Entendeu? Se os irmãos têm sociedade, eu não vou... Nunca em igreja nenhuma fiz movimento para tirar. Deus é minha testemunha. Há um discurso generalizante que geralmente o pastor que é mais confessional quer tirar. Agora, oscilou. Teve momentos que foi positiva a minha relação com a sociedade. Teve outros momentos que a sociedade aconteceu de fazer movimentos, de querer interferir em coisas do conselho, e eu não aceitei, saí da igreja. Por conta disso, porque eu entendo que não é papel das sociedades interferir em questões que entram no governo da igreja. Não é papel. Então o problema não foi a sociedade, foi o mau uso. Não foi a sociedade o que aconteceu. Foi o mau uso. Então, num ambiente ideal, a igreja sadia, as sociedades trabalhando, cumprindo o seu papel, eu creio que é possível as sociedades existirem de modo harmônico ali. Agora, é melhor isso do que as famílias, do que uma comunhão? Aí, eu não sei, eu acho que talvez seja melhor uma comunhão geral, principalmente igrejas pequenas, eu vejo, eu tenho sido pastor de igreja pequena, né, e muitas vezes isso enfraquece o trabalho da igreja. O trabalho de sociedades, às vezes, se não tiver cuidado, ele acaba enfraquecendo, né, o trabalho de unir a igreja. A menos que as sociedades conseguissem trabalhar juntas, no sentido assim, vai fazer um evangelismo, então vai todas, ou entende que é para a igreja. Daria para adaptar esse discurso, né? Agora, eu não sou presbiteriano de nascença, de berço, mas eu escuto pastores que são filhos de pastores, que eles contam histórias de antes, que sempre foi faccioso a convivência, mas eu não sei, não é o meu testemunho, mas eu vejo que pode ser bem usado, pode ser mal usado, em geral. Tem gente que já desistiu, tem gente que não desiste, não vai desistir nunca. E isso é capital político dentro da igreja. Então, essa é a minha posição que eu estou dizendo aqui para vocês, não é boa para mim, eu estou dizendo que eu acredito. Porque, assim, muitos conselhos já não vão eu já fechei várias portas aqui para mim, de igrejas que vão dizer assim, então eu não quero esse pastor aqui. Isso é usado politicamente para isso, mesmo que a minha posição é moderada. Pastores que dizem assim, que não quer, não usa, então, hoje na igreja presbiteriana é bem difícil, né? Então ele vai ter ou plantar um campo, ou uma igreja que tem esse perfil. Essa minha posição não é majoritária, eu sou a minoria, certo? Mas esse grupo que é totalmente contra é menor ainda. Mas existe, está aí, né? E o debate está aí. Então, assim, é complexo, tem opiniões, as nossas opiniões vão ser diferentes quanto a isso, né? Eu sei que tem irmãos amados, piedosos, que amam as sociedades, que amam de paixão as sociedades. Eu entendo, trabalho com a sociedade, sempre trabalhei, mas não faço briga, não faço cavalo de batalha, e eu acho que a igreja tem outras coisas que nos unem mais do que isso, ou deveriam, certo? Nos unir. Sim. Depois o irmão Diácono Raimundo. Aí eu já me lembro. Pelo amor de Deus. Isso, trabalhar com o que tem, né? Assim, com os interessados, motivar, e a pessoa não quer, você vai fazer o quê? Então, irmãos, assim, eu não gosto desses discursos radicalizados, não tenho trabalhado assim. Eu entendo assim, que a igreja presbiteriana é isso, né? Se eu não conseguir trabalhar dentro dessa realidade, eu também, volto a dizer, se isso para mim fosse uma coisa essencial, uma heresia, eu também sairia da igreja presbiteriana e ia para outra igreja reformada, presbiteriana. Então, eu entendo que isso não é motivo para nem a igreja dividir. Se eu estou na igreja, é porque eu entendo que não é motivo para eu sair da igreja presbiteriana. Porém, eu tenho minhas posições. Agora, tem que saber ouvir. Outra coisa, não distorça a minha posição. Certo? O que eu creio e tal, sou transparente, digo, pode não lhe agradar o modo, mas é isso, né? É o que eu creio. Enquanto tiver espaço para mim na IPB, para ser pastor, tendo essa posição, na verdade, hoje, irmãos, assim, de coração, o que eu quero, e eu estou chegando numa fase do meu ministério, fazendo aí, chegando nos 10 anos, eu quero pregar
dar estudo. Essa é a minha habilidade que eu creio que Deus me deu maior. Tem coisas no ministério que eu não consegui desenvolver ainda, que eu preciso, claro, ter humildade, a pedir a ajuda a Deus e trabalhar. Porém, assim, eu vejo que muitas dessas coisas, eu acho que o pastor ele tem que orar, estudar, pregar, aconselhar. Trabalho de visitação também entra, que é uma área que geralmente quem prega e tem mais esse compromisso com o púlpito é mais desafiador, mas precisa ser feito. E assim, essas coisas menores e essas coisinhas eu também não tenho interesse, não. Particularmente, eu não tenho interesse dessas coisas menores e que dividem. Eu acho que a igreja fica à vontade. O culto, liturgia é do pastor, certo? Culto, várias coisas que é privativo do pastor. Tem áreas de serviço na igreja. Tanta coisa aqui para fazer que a gente não tem gente para fazer, que poderia ter mais gente ajudando e tal. Então, eu acho que isso também, assim, independente. Então, os irmãos considerem, né, não vamos nos dividir, aceitem a opinião diferente. Você que ainda está, construa a sua opinião também, né, não seja precipitado com relação a isso. Estude a história, veja por que existe a sociedade, pesquise, faça uma investigação, né, a contribuição, o que tem contribuído, o que tem feito. Então, não seja precipitado, né? Realmente dizer que não vá para um discurso radical, dizer que tudo é ruim, né? E críticas até tudo tem, certo? Todos têm alguma coisa a melhorar. Então, assim, é uma opção da igreja, né, que tem acontecido, presbiteriana, da igreja local. E eu, como pastor, não acho que o meu ministério é colocar ou tirar a sociedade das igrejas, certo? Não acho que eu estou aqui para isso. Mas eu concordo com isso, acho que deveria ser livre, certo? Eu acho que a igreja, quando tem pressão, essas coisas, eu acho que não é legal, certo? Eu acho que a igreja não é saudável para a igreja. Essa coisa de forçar e criar. Vocês veem aqui eu pressionando até coisas que são essenciais, o domingo, certo? Que para mim que é o essencial. Eu acho que a igreja, assim, existe um mandamento, mas as pessoas deveriam ouvir de coração, certo? Não fico forçando ninguém a trabalho nenhum ou outro na semana. Então, assim, eu creio dessa maneira. Ok? Irmão Raimundo, diácono Raimundo, diga lá, meu irmão. O tempo avançou, mas vamos tentar ir para concluir. Mas o estudo contemplou, né? Opiniões, irmãos. O que divide, o que a gente estudou aqui foi a comunhão. O que nos divide, às vezes, é a opinião. Agora, seria necessário a gente dividir por causa dessas opiniões? Não. O que o estudo mostrou foi isso. Então, assim, existem opiniões. Agora, é só aqui? Não. É só a igreja presbiteriana de Alagoinhas? Não. Vai deixar de ter opinião diferente aqui dentro? Não vai deixar. Vai ter que ter respeito? Vai ter que ter respeito. Então, assim, é tranquilo, não é uma coisa muito profunda, não. Entendeu? Porém, a gente é humano, mexe com sentimento, a gente ama uma coisa, a gente viveu uma história, às vezes vem uma opinião contrária àquilo ali, mas é uma questão de opiniões, entendeu? Então, assim, cada um conheça a igreja. O Emerson aí está sempre... Ele tem uma opinião diferente da minha, eu brinco com ele, algumas questões, mas assim, ele está estudando. Então, assim, ele tem os argumentos dele, eu posso não concordar, mas ele é um irmão amado em Cristo. Ele tem um lugar dele na igreja e tal. Um dia eu já tive opiniões que eu mudei. Quando eu comecei, fui para o seminário, tinha outras opiniões. Então, assim, a gente radicalizar, principalmente com opiniões que podem depois ser mudadas, aperfeiçoadas. Então, ore, estude, tenha a sua opinião, respeite a opinião dos irmãos, uns dos outros, e vamos olhar para Cristo, para o central, né, que é Cristo e a unidade da igreja. Né, não vamos dividir por causa de opiniões secundárias. E o que prova, às vezes, essa questão, irmãos, você vê que tem assunto que não pode nem ser questionado. Né? A irmã perguntou uma coisa, o direito da irmã perguntar, porque a gente tem sensibilidade, já pressupõe uma posição contrária, às vezes, e não é. Eu acho que a irmã está querendo saber, pesquisando, estudando. Né? Diga, meu irmão. Pronto. Pronto, é uma pergunta, foi uma pergunta. Vamos orar, já o tempo avançou, oremos ao Senhor.
Senhor nosso Deus, nós te adoramos nesse dia que é do Senhor e estamos aqui para aprender, reconhecer também, ó Deus, nossos pecados, limitações, defeitos, pedir a ajuda do Senhor, ó Pai, que a tua igreja seja instrumento teu para a tua glória, que haja unidade, que até mesmo esses modos de organizar o trabalho venham ser usados pelo Senhor para a tua glória, para o teu louvor. Que o Senhor use, ó Pai, a sociedade, que o Senhor abençoe os que servem a Ti na Tua igreja, e que não haja, ó Pai, nada que venha contra a unidade da Tua igreja, nem entrar em esferas que não pertencem, ó Deus, àqueles que assim servem. E nos ajuda, ó Pai, a ter unidade naquilo que é maior, e fortalece o Teu reino na terra. E assim oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos em paz, 18 horas, estamos de novo aqui.